Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, amados. Quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo número 24. Eu quero fazer duas leituras rápidas com você antes da gente ir para a leitura dessa noite. Mateus, capítulo de número 24. Aleluia. Graças a Deus. Mateus capítulo de número 24. A partir do verso de número 3. Todos acharam? Amém. Graças a Deus. Acompanhe comigo então. Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 3. A palavra de Deus diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E Jesus lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E sinceramente, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Só até aí. Eu quero que você vá agora para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, depois Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Quem está com o celular acha mais rápido, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Todos acharam? Amém? E no capítulo 2, a partir do verso de número 1, na segunda carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica, ele diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Só até aí. E agora eu quero ir com você para a leitura dessa noite. Quero que você abra no livro de Apocalipse, o livro mais fácil de achar, né? Gênesis é mais fácil, Apocalipse também. O último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. E eu quero deixar uma mensagem para o seu coração nessa noite, nesses dias tão atribulados em que nós estamos vivendo, não é? Dias tão incertos, dias de tanta dificuldade, e que nós precisamos entender algumas coisas. Eu quero que você abra aí no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Amém, meus amados?
Graças a Deus. Quero dizer que mais uma vez é uma honra, uma alegria estar na presença dos irmãos, viu? Que Deus possa estar abençoando ricamente você nessa noite. Que você possa ser tocado pela palavra do Senhor, que nós possamos entender juntos algumas coisas que só o Espírito Santo mesmo que pode nos revelar, não é? Então que você esteja com o teu coração aberto para aquilo que o Espírito Santo quer deixar no seu coração nessa noite. Eu quero, antes de ler uma passagem aqui no livro de Apocalipse, eu quero comentar algumas coisas com você, para que você possa entender o contexto desse livro de Apocalipse, não é? Amados, no ano de 64, havia um imperador romano chamado Nero, não é? Acho que todos já ouviram falar. E Nero, meus amados, ele começa com a famosa história de colocar fogo em Roma. E quando ele faz isso com o único pretexto de colocar a culpa nos cristãos, colocar a culpa nos seguidores de Jesus. E no ano 64, quando isso acontece, começa então a grande perseguição à igreja. Nero foi um homem terrível, diabólico, contumaz, cruel. A história mostra que ele passava piche nos cristãos e colocava os cristãos nos postes para iluminarem a cidade de Roma. Você pode imaginar isso? E a perseguição que ele empreendeu à igreja foi terrível. Cristãos eram mortos nas suas casas, nas ruas, na frente dos filhos. Crianças eram torturadas na frente dos pais, para que negassem a sua fé em Cristo. E o objetivo de Nero era acabar com os cristãos, acabar com a igreja, acabar com o evangelho. E começa então uma perseguição terrível. A igreja estendia e expandia o evangelho com muita dor, mas na alegria da sua salvação. Aleluia, aleluia. E depois, no ano 70, veio um outro imperador romano chamado Vespasiano. E esse imperador foi o que construiu o Coliseu em Roma. Acho que todos aqui já viram fotos do Coliseu romano, não é? Quem vai para a Itália, não vai para a Itália sem visitar o grande Coliseu, as ruínas, né, do Coliseu romano. Vespasiano faz isso no ano 70 depois de Cristo, e ali passa a ser o palco do espetáculo público da morte dos cristãos. Cristãos eram mortos ali todos os dias, jogados às feras, sendo mortos em lutas pelos gladiadores romanos. O espetáculo de sangue da morte dos cristãos era o espetáculo mais apreciado naqueles dias. E depois de Vespasiano vem um outro imperador, e a igreja sendo perseguida. Um outro imperador chamado Tito Flávio, mas ele ficou pouquíssimo tempo. Ele ficou talvez 2 ou 3 anos como imperador de Roma, e ele é substituído por um homem chamado Domiciano. Domiciano foi pior que Nero. Domiciano era muitas vezes mais cruel do que Nero foi com a igreja. Domiciano assumiu o seu trono como imperador de Roma no ano 81, mais ou menos, depois de Cristo. Lembre-se que em 64 Nero já havia começado a perseguição. A igreja estava em constante perseguição.
derramando o sangue dos mártires. Em 81, Domiciano assume o trono do império e ele decide acabar definitivamente com o Evangelho, acabar definitivamente com os cristãos. E ele empreende uma perseguição pior que a de Nero, mais cruel, mais terrível. Já não existiam mais os apóstolos. Paulo havia sido decapitado. Pedro, o penúltimo, havia sido crucificado de cabeça para baixo, porque ele se julgou indigno de ser crucificado como Jesus, e ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. E havia sobrado só um, João. Era o último dos apóstolos. E em meio a toda aquela perseguição, Domiciano vê em João um troféu. E ele decide não matar João. Mas ele estava incumbido de acabar com os cristãos. E a perseguição era terrível. Terrível mesmo. Mas ele decide não matar João. João seria um troféu vivo para Domiciano. E ele decide então mandar João para uma ilha chamada Patmos. Era uma ilha prisão. E era uma prisão terrível. As pessoas que eram levadas para lá eram levadas para morrerem na solidão. Moravam em cavernas, não tinham como fazer nada. Ficavam jogadas lá até que morressem, sem contato com nada mais, sem contato com a civilização, sem contato com absolutamente nada. E Domiciano faz isso. Manda João para a ilha de Patmos. Aproximadamente uns 9 anos depois, Jesus aparece a João na ilha de Patmos. Aleluia, glória a Deus. E esse livro que você está segurando aí agora, o Apocalipse, o livro da revelação, foi a revelação que Jesus deu a João enquanto ele estava lá na ilha de Patmos. E só para que você tenha uma ideia, não é, do que é o esqueleto desse livro, a Bíblia mostra que o número 7 é o número da perfeição, não é? Acho que todos aqui já ouviram falar um dia isso, não é? Glória a Deus. Isso não é numerologia, não é? Muitos aí dos esotéricos querem se aproveitar da Bíblia, achar uma série de códigos na Bíblia e achar números na Bíblia para usar isso como números mágicos, né? Usar isso como numerologia. Não é nada disso. Mas 7 na Bíblia sempre indica passagens em que algo é perfeito na presença de Deus. E o livro do Apocalipse, ele é justamente na sua coluna ou no seu esqueleto, ele é montado sempre em cima do número 7. E ele começa falando da primeira base do livro do Apocalipse, que são as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Depois ele vai para os 7 selos, os selos que vão ser abertos no final dos tempos. Nós estamos quase lá, né? E depois ele vai para as 7 trombetas. E depois ele vai para as 7 taças. As 4 bases do livro do Apocalipse. Achamos que o livro do Apocalipse é um livro extremamente complicado e difícil, e ele realmente é. Mas existem algumas coisas no livro do Apocalipse que são extremamente claras. As bases para o entendimento, elas estão aqui, e não é tão complicado assim, não é?
Existe muita coisa figurativa, muita coisa figurada, mas muita coisa é literal. E nesses momentos, amados, esses dias em que nós estamos vivendo Covid-19, não é? Você abre a internet, você abre o Facebook, discussões tremendas, não é? Jesus está voltando, Jesus não está voltando, Jesus já está aí, Jesus não está, e olha o que está acontecendo, é agora, não é agora, não é? E pessoas citando versículos do Apocalipse, outros citando passagens do Apocalipse, e isso é muito bom. Existe muita coisa lá que não tem absolutamente nada a ver, mas existe muita coisa boa. Mas seja bom ou ruim, o importante é que esse livro voltou à moda, não é? Aleluia! Porque esse livro ficou esquecido durante muitos e muitos anos na igreja. Não se falava em Apocalipse. Uns por medo, outros por desconhecimento, outros porque não gostavam mesmo. Esse livro ficou esquecido. Mas eu quero dizer para você, antes de nós entrarmos na nossa mensagem, que ele é um livro extremamente importante para a igreja dos últimos dias. E eu e você fazemos parte dessa igreja. Ninguém aqui arrisca dizer se Jesus volta daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, quem sabe? Não sabemos. Mas é importante, porque uma coisa está muito clara, não é? Quando os discípulos perguntaram a Jesus quais eram os sinais da sua vinda, e Jesus disse: olha, haverá guerra, né? Rumores de guerra, acontecerão muitas coisas, vão acontecer terremotos, né? Vão acontecer pestes, vão acontecer muitas coisas, mas isso ainda não é o fim. Isto é o princípio das dores. Santo Deus! E em Tessalonicenses, quando Paulo fala lá, e é isso que nós lemos também, não é? Ele diz aos Tessalonicenses, ele diz: olha, Jesus está voltando sim, eles estavam esperando Jesus voltar já naquela época. Eles: olha, mas Jesus não volta antes que venha a apostasia e se revele o filho da perdição. São algumas coisas que são muito claras para nós. A apostasia estamos vivendo já há algum tempo, e você vê a apostasia caminhando cada dia mais na face da terra. Verdade, Senhor. E uma coisa que é terrível é que apostasia não diz respeito ao ímpio. Apostasia é uma palavra que não diz respeito ao incrédulo. Apostasia é uma palavra que fala de um desvio da fé. Então nós temos, meu amado, que estar preparado, porque a gente não sabe o que ainda vem por aí. Mas uma coisa nós sabemos, nós vivemos o princípio das dores, e nós temos que começar a dar realmente atenção para aquilo que a palavra fala. Aleluia! A respeito da posição da igreja, a respeito da minha posição, da sua posição, uma vez que nós estamos vivendo. Quando nós imaginaríamos que a gente estaria de máscara, não é? A Covid veio e infelizmente veio. Está mostrando algumas coisas, inclusive para a igreja. Glória a Deus! Algumas coisas invadiram a porta da igreja, não é? A igreja que estava acomodada, isso arrombou a porta da igreja. Pastores faleceram, cristãos, amigos, irmãos faleceram. Quem sabe o que ainda vem por aí? E nós temos que nos fortalecer, porque o princípio das dores está aí, e a Covid vai passar,
E o que vem depois? Cada dia mais nós vemos os sinais. E quando a gente abre o Facebook, abre a internet, não é? As pessoas falando e um monte de informação. Mas eu digo que bom, porque o livro do Apocalipse está de volta, não é? E as pessoas estão preocupadas agora, porque ninguém esperava isso que está acontecendo, amados. Pegou todo mundo de surpresa, pegou a própria igreja de surpresa. A igreja não imaginava que isso ia invadir as portas dos templos. Assim como naquela época, quando Nero perseguiu os cristãos, ninguém esperava talvez uma perseguição tão ferrenha. Quando Domiciano, não é? Quando Vespasiano inaugura o Coliseu, deixando cristãos, centenas de cristãos serem devorados por leões, para que o público aplaudisse, ninguém esperava isso. Quando Domiciano assume e ele decide aumentar ainda mais a perseguição sobre a igreja, talvez ninguém esperava isso. Então, amados, nós temos que estar preparados, temos que entender que o Senhor é conosco, temos que entender que temos que a cada dia mais estarmos em mais e mais comunhão com Ele. E ainda quero fazer um comentário com você para que você se situe, não é? Porque nós vamos ler uma das 7 cartas, e eu quero ler com você a carta escrita à igreja de Laodiceia, que está no capítulo de número 3, a partir do verso número 14. Aleluia. E quando você olha aí as 7 cartas, meu amado, você vai ver que existem 7 cartas que foram escritas a 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas realmente existiram, elas estavam lá, não é? E você vai ver que existem 7 cartas aí: a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. 7 cartas. E para que você ainda entenda um pouquinho mais o contexto disso, antes de nós lermos a carta, porque a mensagem é curta, não vamos ficar aqui muito tempo, mas eu quero ainda que você entenda esse contexto. No ano de 56 depois de Cristo até 59 depois de Cristo, o apóstolo Paulo estava em Éfeso. E a cidade de Éfeso foi transformada. Paulo fez muitas coisas na cidade de Éfeso. A cidade foi revolucionada quando Paulo fica 3 anos em Éfeso. E um pouco depois disso, Paulo então vai para a região da Ásia, uma região chamada Frígia, que hoje é a Turquia. Se você pegar no mapa, você vai ver lá o país chamado Turquia, não é? E Paulo vai para lá. E Paulo então planta igrejas naquele lugar. Aleluia. E Paulo planta justamente essas igrejas. Ele planta a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, e não só elas, mas ele planta também igreja numa cidade chamada Hierápolis e numa cidade chamada Colossos. Ficaram todas ali, naquela região. Quem já não ouviu falar da carta de Paulo aos Colossenses, não é? Paulo então ele planta essas igrejas naquele lugar. Glória a Deus. E quando Jesus aparece para João na ilha de Pátimos, para dar a revelação das últimas coisas, a primeira coisa que Jesus manda João escrever são 7 cartas às 7 igrejas que estavam na região da Turquia, aquelas que Paulo havia plantado. Eram igrejas que já estavam ali operando, igrejas que já existiam. Paulo plantou essas igrejas mais ou menos pelo
do ano 60, e nós estamos falando aqui de 30 anos depois, quando Jesus aparece a João e diz: escreve às igrejas. E João começa a escrever. Aleluia. Tudo o que diz respeito, ou dizia respeito àquelas igrejas, está aqui. E são cartas proféticas. Tudo o que diz respeito à igreja de hoje, a igreja desde que Jesus foi ao céu e enviou seu Espírito Santo, está aqui. Se você nunca leu, leia. São cartas curtas, mas que revelam todas as necessidades da igreja, tudo aquilo que Jesus aprova ou não aprova, e tudo aquilo que pode acontecer dentro de uma igreja. É riquíssimo isso. Aleluia. Então, amados, depois desse contexto, não é? Para que você pudesse entender de onde vem o livro do Apocalipse, não é? Para que você pudesse entender de onde vêm essas igrejas aqui, que são das 7 cartas, não é? Igrejas plantadas por Paulo, e que depois Jesus diz: agora, João, escreva a essas igrejas. E eu quero ler com você então, e deixar uma mensagem para você nesses 15, 20 minutos. Ler com você a igreja, a mensagem à igreja de Laodiceia. E a palavra de Deus diz assim, no capítulo 3, no verso de número 14: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cada introdução da carta, Jesus se apresenta de uma forma diferente. Glória a Deus. E na carta à igreja de Laodiceia, ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E no verso número 15 ele diz então: conheço as tuas obras. Você vai ver que em todas as cartas, quando você ler, uma ou duas talvez não fale isso, mas Jesus diz: conheço as tuas obras. Você acha que eu me conheço? Eu me conheço uma parte. Posso me olhar no espelho muitas vezes, mas quem realmente nos conhece é Jesus. Glória a Deus. Jesus. Quem realmente conhece o seu coração, aquilo que você realmente é, não aquilo que as pessoas veem em você, não aquilo que você mostra para as pessoas, mas aquilo que realmente você é Jesus. E o Espírito Santo que está aí dentro de você. Glória a Deus. E ele diz então: conheço as tuas obras, que não és quente, que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente, e nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus amados? Leia depois as outras cartas. As outras cartas falam de igrejas que eram afetadas por falsos profetas, igrejas que eram afetadas por falsos mestres,
igrejas que eram afetadas por tipos de heresias, igrejas com problemas. Algumas o Senhor Jesus elogia, outras Ele repreende. A carta à igreja de Laodiceia, essa carta que nós lemos hoje, é uma carta onde não há elogio de Jesus. É uma carta dura, onde o Senhor diz a Laodiceia, para que Laodiceia assumisse uma posição. E essa mensagem que eu quero deixar para o seu coração nessa noite. Em tempos de Covid, em tempos de insegurança, em tempos onde já se fala em terceira onda, quarta onda, quinta onda, em tempos em que se fala que não se sabe se a vacina vai funcionar ou não, em tempos onde se fala de desemprego, não é? É nesse contexto que a igreja está inserida, e é nesse contexto que Jesus usa a sua igreja e usa a sua vida para ter vitória sobre essas coisas. Aleluia. Nem que a vitória seja a morte. Então eu quero meditar com você em algumas coisas a respeito dessa carta. Todas as cartas, meus amados, Jesus tomava da situação econômica e da situação geográfica daquela região, para que as pessoas pudessem entender o conteúdo da carta. Glória a Deus. Em todas elas, Jesus toma o contexto econômico, o contexto social, o contexto geográfico, de onde estava inserida aquela igreja, para que as pessoas pudessem entender aquilo como uma parábola. Essa carta a Laodiceia, ela também é uma parábola, baseada na situação da cidade de Laodiceia. Então quero que você entenda algumas coisas, não é? Porque são coisas espirituais, e que Jesus fala através de parábolas, não é? Então, eu quero ler com você novamente o texto, e nós vamos fazer alguns comentários. No verso número 15, Jesus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, porque assim como és morno, não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Para que você entenda isso. Laodiceia ficava próxima a outras duas cidades, uma cidade que se chamava Hierápolis e a própria cidade de Colossos. Hierápolis e Colossos tinham águas termais, essas águas que o povo vai para se banhar, que são águas terapêuticas, águas que podem produzir algum tipo de cura. Colossos produzia uma água fria, era uma água termal, mas era uma água fria. Hierápolis produzia uma água termal também, mas uma água quente. Jesus toma essa situação para que eles possam entender, porque Laodiceia era uma cidade que não tinha fontes de águas, ela dependia de água externa, e as águas que chegavam até Laodiceia, embora ela estivesse num vale de um rio muito grande que existe até hoje na Turquia, que é o rio Lico, mas as águas que chegavam até Laodiceia eram águas que vinham por aquedutos, aqueles canos, né, feitos de pedra, aquelas construções de pedra que traziam água de um lugar para o outro. E a água que chegava até Laodiceia era uma água morna, porque ela vinha pelo aqueduto. Era uma água de qualidade ruim, não era uma água boa. Laodiceia era conhecida inclusive como uma cidade em que a água não era de boa qualidade. E essa água vinha pelo aqueduto, e quando ela chegava em Laodiceia, ela chegava quente, ela chegava morna. E as pessoas tinham que esperar para tomar aquela água.
Porque se quando eles pegassem aquela água, a hora que aquela água chegasse, eu não sei se você já teve a experiência de tomar água morna, dá ânsia de vômito. Imagine uma água ruim, uma qualidade ruim e morna. Você tomar mais que 1, 2 copos, com certeza você vai vomitar. E olha que tremendo que Jesus toma essa situação da cidade de Laodiceia, para que eles pudessem entender. E ele diz então: conheço as tuas obras, que nem és frio como as águas de Colossos, e nem és quente como as águas de Herápolis, mas você és morno, não é quente nem frio. E se você é morno, eu não vou conseguir beber essa água. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Olha que coisa tremenda isso. Isso é a sabedoria do Espírito Santo. Eles tinham que entender de alguma forma. Amados, Laodiceia era uma cidade muito rica. As outras cidades estavam sofrendo perseguição, tinham problemas, mas Laodiceia era uma cidade rica. E consequentemente, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Não haviam dificuldades na igreja de Laodiceia. Os crentes de Laodiceia não tinham dificuldades. Laodiceia era uma cidade que tinha muitos bancos. Laodiceia trocava moeda, tinha muito ouro em Laodiceia. Era uma cidade riquíssima. Laodiceia possuía indústrias têxteis que faziam a melhor lã do Oriente. Existia inclusive uma lã chamada lã negra, que era uma lã, era a melhor lã que se conseguia comprar no Oriente. Laodiceia tinha ouro, Laodiceia tinha indústrias têxteis, Laodiceia tinha uma escola de medicina, o que era raro nas cidades naquela época, né? Até hoje né? Não são todas as cidades que têm uma faculdade de medicina, né? Laodiceia tinha uma escola de medicina, e a área da oftalmologia era muito desenvolvida em Laodiceia. Glória a Deus. Laodiceia produzia determinados colírios. Ela produzia inclusive um pó que era vendido em pastilha. Essa pastilha era dissolvida na água e as pessoas passavam nos olhos. E muitas enfermidades dos olhos naquela época eram curadas em Laodiceia. Pessoas vinham de longe para serem tratadas na escola de medicina de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica, que tinha roupas de excelente qualidade, que tinha uma escola que tratava da saúde de todo o povo, inclusive o melhor tratamento medicinal para qualquer enfermidade dos olhos. E Jesus, ele toma essa situação, ele toma esse contexto, e aí eu quero que você leia comigo o restante da carta. O verso número 17, Jesus está dizendo: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, preste bem atenção nisso, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você percebeu o que Jesus está falando? Laodiceia é uma cidade rica, e Jesus diz através da carta: e você nem sabe que você é miserável, pobre espiritualmente.
Laodiceia tinha os melhores tratamentos oftalmológicos da Ásia. E Jesus diz: e vocês são cegos espiritualmente. E Laodiceia tinha as indústrias têxteis, as maiores indústrias têxteis da Ásia, produziam a melhor lã da Ásia. E Jesus diz a eles: e vocês estão nus. Vocês dizem que são abastados, que estão ricos, que não precisam de nada, mas vocês são pobres, cegos e nus. Santo Deus. Essa linguagem foi colocada aqui para que eles pudessem entender. É uma parábola. E eles podiam entender a parábola, porque era exatamente a situação de Laodiceia. Amados, o povo de Laodiceia não tinha dificuldades. Tudo ia bem. A saúde ia bem. O dinheiro ia bem. O emprego ia bem. A vestimenta ia bem. E eles foram se tornando apáticos, foram se tornando indiferentes, foram se tornando desinteressados. Fala, Deus. Laodiceia era uma igreja que acreditava que não tinha necessidade das coisas espirituais. Afinal, tudo está bem, tudo vai bem. Temos emprego, temos tudo, temos saúde, somos ricos e abastados, não precisamos de nada. E se nós estamos bem, então nós estamos bem com Deus também. Que engano sutil do diabo, né? Fala, Deus. Porque não é assim que Jesus pensava, e não é assim que ele pensa. E essa é uma grande batalha do devorador nas nossas vidas. Porque quando a gente traz a oferta no altar, para que o devorador seja repreendido, nós pensamos muitas vezes, não é? No dinheiro, na casa, no carro, no salário. Mas, amados, o trabalho do devorador vai muito além disso. Muito além disso. Ele está mais preocupado com a tua vida espiritual. Porque se ele conseguir fazer com que você se torne indiferente, apático, descompromissado, quebrando a aliança que você tem com o Espírito Santo, a vitória é dele. A vitória é dele. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes. E quantas vezes, amados, nós vemos na palavra de Deus: não entristeçais o Espírito, não extingais o fogo do Espírito. E Laodiceia havia extinguido o fogo do Espírito, havia entristecido o Espírito. Mas Laodiceia estava bem, uma igreja rica, uma igreja abastada. Eles mesmos diziam: não falta nada para a gente. Então, se não falta nada para a gente, Deus é conosco. E Jesus escreve na carta para eles que não era bem assim. Eles achavam que estavam na presença de Deus, mas eles não estavam. Eles achavam que porque eles eram abastados, ricos, tinham saúde, se vestiam bem, então está tudo bem. E Jesus diz a eles: não está tudo bem. Aleluia. Onde está a comunhão comigo? Onde está a obra do Espírito no coração de cada um de vocês? Amados, quando nós não oramos, nós extinguimos o Espírito. Quando nós não entendemos a obra que o Espírito Santo tem na nossa vida, nós extinguimos o Espírito. Quando nós nos descompromissamos com as coisas de Deus, não estamos muito interessados, quando nós estamos apáticos, nós extinguimos o Espírito Santo. Há um fogo do Espírito dentro de você. Aleluia. Há um fogo do Espírito que não pode ser extinto. Eu creio, Jesus.
O que é frio, ele sabe que é frio. O que é quente, ele sabe que é quente. Mas aquele que é morno, ele não sabe o que ele é. Aquele que é morno, ele está perdido dentro dos seus próprios pensamentos. Ele não se definiu nem como quente e nem como frio. Há uma palavra aqui que é tremenda, quando Jesus diz assim: vocês dizem que estão abastados, estão ricos e abastados e não precisam de nada, e nem sabes. Olha que coisa terrível. E vocês nem sabem que vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. E quando ele diz e nem sabes, ele diz e vocês nem sabem que vocês são infelizes. Que palavra dura para a igreja de Laodiceia. Amados, eu quero deixar essa breve mensagem para os irmãos nessa noite. Estamos vivendo o princípio das dores. É o princípio das dores. E nós estamos vendo as pessoas aí fora sedentas, as pessoas aí fora perdidas. A própria igreja ficou perdida. Vi muita gente perguntando para o pastor por que Deus permitiu que a Covid-19 levasse a vida de crentes, de cristãos, de pastores. E a gente, como pastor, às vezes fica sem resposta, engasga e você não sabe dizer. Fala, Deus. Então, meus amados, a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é que você não aceite ser frio, mas que você principalmente não aceite ser morno. Porque uma coisa que Jesus deixa claro nessa carta é que Ele não suporta nós, filhos mornos. Há uma passagem no livro de Oséias, no capítulo 7, eu acho que deve ser no verso, aproximadamente lá pelo verso número 8, quando o profeta fala de Efraim, e ele diz assim: Efraim se tornou um bolo não virado. Acho tremenda essa expressão. Nós estamos acostumados hoje a assar um bolo, né? Então o nosso forno, você coloca o bolo lá dentro e o forno assa por inteiro, né? Mas naquela época existiam formas diferentes de assar as coisas. Tinham fornos que eram abertos, tinham fornos que eram fechados. E quando o profeta Oséias ele fala a respeito de Efraim ser um bolo não virado, não é? É porque tinham determinados bolos que você tinha que assar, não é? E você assava a parte de baixo dele e depois você virava ele para assar a parte de cima, porque ele assava a primeira parte de baixo. Se você deixasse, ele ia queimar a parte de baixo e a parte de cima ia estar cru. E quando o profeta se refere àquele povo que também estava morno, que não era quente nem frio, tinha um pé com Deus e um pé fora de Deus, tinha um pé no mundo e um pé no Evangelho, não é? Ele diz: Efraim se tornou um bolo não virado, um bolo que é assado pela metade. Você olha a metade do bolo, ele está bem assado, não é? Está com aquela cor bonita, tem aquele gosto bom, mas aí você olha a outra metade do bolo, está cru, a massa ainda está derretendo, a massa está quente, mas não, a massa está morna, né? Mas não vai assar mais. Amados, é isso que fala a carta que Jesus escreve aos cristãos de Laodiceia. Santo Deus. E ele diz então na carta: aconselho-te, verso número 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres espiritualmente, Laodiceia. Enriqueceres espiritualmente.
Jesus fala da riqueza espiritual, da unção do Espírito Santo, do ser cheio do Espírito Santo. Como é terrível a gente ver aqui nas igrejas hoje, há crentes que nem sequer sabem que o Espírito Santo habita no coração deles. Há crentes que nem sequer acreditam mais que o Espírito Santo habita no coração deles. De tão longe que já estão de uma comunhão, de uma busca com o encher-se do Espírito, com a palavra, com a oração. E Deus então diz: Laodiceia, vocês se dizem ricos e abastados e que não tem falta de nada. Laodiceia, espiritualmente vocês estão pobres, cegos, miseráveis e nus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, não ouro aí do banco da cidade, né? Porque Laodiceia tinha muito ouro nos bancos. Mas Jesus então toma também como parábola, não é? E diz: eu admito que vocês comprem ouro refinado pelo fogo do Espírito Santo, para que você possa enriquecer espiritualmente, não ser mais morno, mas você ser quente, porque morno eu vomito da minha boca, não dá para tomar água morna. E ele continua dizendo: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Laodiceia, você produz a maior lã de toda a Ásia, você produz a melhor lã de toda a região, você produz a melhor lã, mas espiritualmente você está nu. E eu aconselho que você compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Isso fala de santidade, isso fala de santificação. Aleluia! Encher-se do Espírito Santo de Deus, santificar-se, separar-se do mundo. E ele continua dizendo então: e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Laodiceia, você tem uma escola de medicina aí, você tem os melhores tratamentos para a visão, pessoas vêm de longe para se curar nas suas escolas, com os seus médicos, mas vocês estão cegos. E eu oriento para que vocês comprem colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês vejam. Amados, aquele que é morno espiritualmente, ele não vê, ele não enxerga, não vê as coisas espirituais. A vida dele pode até ir bem, a gente até vai levando a vida. Eu posso não estar nem tão bem, mas o outro lá está pior que eu, então tá bom, eu vou levando. E eu quero deixar de mensagem para você nessa noite, é que embora seja lícito nós nos preocuparmos com todos os nossos bens materiais, e nós precisamos disso, e é lícito que nós oremos a Deus por isso, é lícito que nós busquemos tudo isso, é lícito que nós queremos uma vida tranquila, mas a medida espiritual que o Espírito Santo faz, que Jesus faz na nossa vida, não é pelas coisas que o mundo possa nos dar. Aleluia. O erro de Laodiceia é que Laodiceia olhava e via que eles estavam abastados, que nada faltava, que estava tudo bem, e eles diziam: então estamos bem com Deus também. Mas Jesus diz a eles: não é assim que eu meço o quanto espiritualmente vocês estão em comunhão comigo. Por isso eu aconselho que vocês comprem ouro refinado, eu aconselho que vocês comprem vestes brancas,
que vocês se santifiquem, se separem, me busquem, que vocês vão até a minha palavra, que vocês orem. Eu aconselho que vocês comprem colírio, para que os seus olhos se abram e vocês possam ver as coisas com discernimento espiritual. Essa foi a mensagem, meus amados, que Jesus deixou para a igreja de Laodiceia. E eu quero só terminar com uma coisa que chama muita atenção aqui, e eu tenho certeza que você vai gravar isso pelo resto da sua vida, não é? Para que o inimigo, o diabo, não leve vantagem sobre você, viu? Porque Laodiceia achava que era uma igreja que estava na presença de Deus. Olha, estamos bem, então Deus é conosco. Mas olha o que Jesus diz a eles no final da carta. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Jesus diz assim, no verso número 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Eis, verso 20, você nunca mais vai esquecer isso. Verso número 20 é um verso que a gente usa muito para falar do ímpio, não é? Mas aqui Jesus não está falando para o ímpio, ele está falando para a igreja. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Sabe qual era a notícia mais terrível que Jesus estava dando para a igreja de Laodiceia? É que ele estava fora da igreja. Ele não estava na igreja. Ao contrário do que os crentes de Laodiceia pensavam. Jesus diz assim: eu estou do lado de fora e eu bato, eu estou batendo. Se vocês me deixarem entrar, eu vou entrar. E a gente usa muito essa passagem aqui para o ímpio, né? Quem até às vezes já não pregou assim, né? Olha, Jesus está lá batendo aí na porta do seu coração. Se você deixar Jesus entrar, não é? Você vai ter salvação, e glória a Deus, é assim mesmo. Mas aqui o verso está sendo aplicado para a igreja, para os crentes de Laodiceia, que achavam que estavam na presença de Deus, mas não estavam, que achavam que porque estava tudo bem, Deus era com eles. E Jesus diz: olha, vocês nem sabem que vocês são infelizes, vocês nem sabem que vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus, e que eu estou do lado de fora, batendo na porta, e se vocês me deixarem entrar, eu vou entrar, se vocês não deixarem, eu não vou entrar, e a igreja vai continuar sendo a igreja, mas sem o meu Espírito aí dentro. Os irmãos entendem isso? Aleluia, Jesus. A gente nunca mais esquece isso, porque muitas vezes o diabo nos engana, sabe? Muitas vezes o diabo traz esse engano no nosso coração, querendo mostrar que a gente está numa condição espiritual, que a gente acha que está, mas a gente não está. Por isso Jesus começa sempre a carta dizendo: eu conheço as suas obras. Eu conheço. Faça esse exercício. Eu tenho feito muito ultimamente esse exercício. Senhor, eu não sei se eu me conheço, sabe? Eu acho até que eu posso ser bom. Não sei. Mas o Senhor conhece. O Senhor conhece. E se eu estiver pobre, cego, miserável e nu, Senhor, me ajuda a mudar essa situação. Porque, meus amados, e nós estamos encerrando, o contexto dessas cartas, aliás, existem alguns estudiosos que dizem que as duas últimas cartas, embora as cartas se apliquem sempre a toda a história da igreja, mas que as duas últimas cartas são cartas mais específicas para o final dos tempos.
Então o contexto, meu amado, é para a sua vida, para a vida da igreja e para aquilo que ainda nós vamos passar. E se nós não passarmos, quem sabe os nossos filhos passarão, quem sabe os filhos dos nossos filhos. Essa não é uma mensagem pessimista, não é uma mensagem para deixar os irmãos com medo, mas nós temos que despertar, né? Há que se haver um avivamento. Nós temos que orar e clamar por um avivamento individual, pelo nosso avivamento, pelo avivamento da igreja, pelo avivamento das demais igrejas. Amados, o povo de Deus carece de um avivamento. As coisas estão acontecendo sorrateiramente, muito devagar. São ondas que estão chegando, e cada vez mais o princípio das dores, não é? As dores estão aí, como dores de parto. Cada vez mais as dores estão aumentando, cada vez mais o intervalo entre as dores está diminuindo, não é? Até que a grávida dê a luz. E nós, como igreja, estamos aqui, amados, em meio a tudo isso, e nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós temos que estar preparados. Então, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, né? Que Deus possa dar graça para que a gente desperte. O Senhor Jesus aceita de bom grado o quente, né? O Senhor Jesus perdoa o frio, mas o morno é uma situação difícil, né? O bolo que não é virado é uma situação difícil. Uma hora a gente está na presença de Deus, uma hora a gente crê, uma hora a gente vai na palavra, uma hora a gente quer orar, uma hora a gente quer uma vida melhor espiritualmente, outra hora nós estamos, né, distantes, outra hora estamos apáticos, estamos não tão interessados assim, né? Mas eu quero dizer para você, amados, que quanto mais se aproxima o fim, mais o Senhor tem trabalho para a sua igreja. Mais o Senhor tem trabalho para a sua igreja. Mais o Espírito Santo quer usar a sua vida. E como é fácil, cada vez que as dificuldades aumentam, a gente se esconder na nossa própria concha e talvez fazer como os cristãos de Laodiceia: eu estou bem aqui, a minha vida vai mais ou menos bem, e eu vou segurar o que eu tenho aqui, né? Isso faz nos lembrar da parábola dos talentos, né? Onde aquele que segurou o talento e depois disse para Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor é duro, né? Eu sei que o Senhor é exigente, então eu preferi segurar o meu talento aqui para não, né? Preferi não me envolver, né? Meus amados, hoje a igreja passa por esse problema. A gente fica pensando: até onde eu me envolvo com tudo isso? Até onde realmente eu vou me colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, usa-me, Senhor, me enche com teu Espírito, eu quero evangelizar, eu quero pregar a tua palavra, eu quero orar pelas pessoas. Mas são tantas dificuldades, amados, e tanta coisa que o diabo coloca na nossa cabeça, que a gente vai esfriando, não é? A gente vai esfriando, e aí a gente fica frio. Na maioria das vezes não, a gente fica morno. E o morno é uma situação complicada. O que se faz com um bolo que não é virado? Come só metade, joga o resto fora. Então, eu quero deixar para você essa meditação nessa noite. Que Deus possa te abençoar muito. Que Deus possa encher o teu coração. Antes de eu passar a palavra para o pastor Elton, eu gostaria que você estivesse em pé e eu quero fazer uma oração por você.
E depois eu vou passar a palavra ao pastor. Talvez ele tenha mais orações que ele queira fazer, mais coisas que Deus tenha mostrado para ele. Mas eu quero fazer uma oração específica por você que ouviu essa palavra nessa noite. Deus tem grandes coisas para nós, meus amados. Deus tem grandes coisas para a igreja. E você pode ter certeza que se há uma coisa que o diabo vai trabalhar contra a sua vida e a minha vida, é contra o fervor espiritual. O que a igreja mais carece hoje é de fervor espiritual, é de encher-se do Espírito Santo de Deus, é de sentir a presença de Deus. E se o diabo nos roubar isso, ele nos roubou tudo. Porque se isso for tirado do meu coração e do seu, não há mais o que fazer. A igreja de Laodiceia ia fazer o quê? Não é? E às vezes até o diabo mesmo mantém certas situações confortáveis para que a gente não se lance na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor não abre mão da sua comunhão com Ele. O Senhor não abre mão. O Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você. E se Ele perceber que nós estamos mornos, Ele vai fazer alguma coisa para que a gente novamente se torne quente. Porque há muita coisa, meus amados, para fazer. E não se iluda. A situação vai melhorar? Melhora. Daqui a pouco piora. Daqui a pouco vem uma coisa pior. Sai Covid, vem outra peste. A Bíblia diz que o princípio das dores é esse mesmo, é guerra, rumores de guerra, peste, fome, terremoto. Mas a nossa alegria está no Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, e você foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Paz e alegria do Espírito Santo. Em meio a tudo isso, aqueles cristãos que morriam dilacerados pelas feras no Coliseu de Roma, há relatos históricos de que eles morriam sorrindo, tendo seus braços arrancados, vendo seus filhos morrerem na sua frente, mas eles viam a glória de Deus. O Senhor ainda tem isso para a sua igreja. O Senhor ainda tem alegria para a sua igreja, em meio a tudo isso que está aí. Nós vamos esperar o que para nos alegrarmos em Deus? Esperar o Covid acabar? Esperar alguém no governo dizer, olha, não tem mais, não usa mais máscara, pode ficar tranquilo, acabou tudo. É isso que a igreja está esperando? A igreja não espera as coisas do mundo, amados. A igreja espera as coisas de Deus. Que nós possamos ter o colírio do Espírito para vermos espiritualmente o que Deus tem para nós. Que nós possamos nos vestir de santidade, vestes brancas, separação do mundo. Que nós possamos ser ricos espiritualmente. O ouro que realmente vem do trono de Deus. O encher-se do Espírito Santo. Pense nisso, medite nisso. Há um Espírito que habita dentro de você. E se ele está entristecido, ou se ele está extinto, é o Espírito de maior poder, a força criativa de Deus. Ele pode fazer qualquer coisa, ele está dentro de você, mas ele não vai fazer se você não estiver em comunhão com ele. Ele não vai fazer sem a tua vontade. Ele não vai fazer sem o teu propósito. Ele não vai fazer sem a tua comunhão. Embora seja através dele que todas as coisas por Jesus foram criadas. É o Espírito da criação, o Espírito que Gênesis diz que pairava sobre o abismo e habita conosco. Mas ele pode ser extinto por mim e por você. Um Espírito tão poderoso que eu posso extinguir a sua chama, que eu posso entristecer. Quando você começa a pensar nisso, amados, a gente tem que chorar na presença de Deus, sabe?
porque Deus nos deu tudo. Ele nos deu, Ele deu a igreja, e nós precisamos tomar uma posição. Quero fazer essa breve oração com você e passar a palavra para o pastor Leandro. Senhor nosso Deus, Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que nós nos colocamos agora como igreja na Tua presença. Senhor, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe, o Senhor é que perscruta o nosso coração, é o Teu Espírito que sabe todas as coisas, que nos criou no mais íntimo. Pai bendito e poderoso, nós nos colocamos agora como igreja na Tua presença. Senhor, eu quero Te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga para nós, Senhor, para cada um de nós, o despertar, Senhor. Pai, que o Senhor nos liberte de todas as amarras, de todo o laço do passarinheiro, que o Senhor nos livre, ó Pai, de toda amarra espiritual, de toda cegueira espiritual. Pai, mas que o Senhor venha e avive a Tua obra, aviva, Senhor, a Tua obra no coração de cada um de nós, Senhor, porque aí estão os tempos trabalhosos, aí estão, Senhor, o princípio das dores. Pai, e nós sabemos que o Senhor tem grandes planos para a Tua igreja, nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem grande obra na vida de cada um dos Teus servos, das Suas servas. Senhor, nós Te pedimos nessa noite, livra-nos, Senhor, da mornidão, livra-nos, Senhor, meu Deus, da apatia, livra-nos, Senhor, meu Deus, do desinteresse, livra-nos, Senhor, meu Deus, ó Pai, de tudo aquilo que possa nos afastar da Tua presença. Senhor amado, traz-nos, Senhor, para a Tua presença, traz-nos para perto de Ti, Senhor, enche-nos com o poder do Teu Santo Espírito. Eu Te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja mudança, Senhor, na vida de cada um de nós. Senhor, meu Deus, desperta o nosso coração, abre, Senhor Deus, a nossa visão espiritual, para que nós possamos entender, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem mostrado, Senhor meu Deus, através da Tua palavra. Desperta, Senhor meu Deus, a Tua igreja para a oração, desperta, Senhor meu Deus, a Tua igreja para a separação. Senhor meu Deus, ajuda-nos. Nós sabemos que não é fácil, a nossa carne é inimizade, a nossa carne, Senhor meu Deus, é rebelião. Ajuda-nos, Senhor, a nos separarmos mais e mais das coisas do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos na Tua presença. Dá graça, Senhor. Eu Te peço, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada jovem, por cada criança. Te peço, Senhor, pela liderança. Ó Deus, enche-nos com a unção do Teu Espírito. Aviva, Senhor, o fogo do Teu Espírito. Batiza, Senhor, meu Deus. Enche da graça. Renova a cada um nessa noite. Dá, Senhor, graça. Abençoa aqueles que estão cansados, oprimidos, em dúvida. Aqueles, Senhor, que têm sido bombardeados, ó Deus, por tantas notícias, tanta insegurança, tanto medo. Pai, olha para a Tua igreja nessa noite, olha para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia e graça, e traga, Senhor, a paz e a alegria do Teu Espírito sobre a nossa vida. E nós já Te agradecemos no nome santo, santo, santo do Senhor Jesus.